Você não fica de fora. Se a sua questão é finanças, pode procurar um dos nossos líderes e a gente vai servir você. Amém? Você está preparado nessa noite para ouvir uma palavra aí para te abençoar, sim ou não? Sim ou não, gente? Ontem nós estivemos ministrando numa igreja, encontrei gente conhecida lá, hein? Muito abençoada de São Paulo, e eu vi uma igreja muito geracional. Eu vi famílias se movendo no sobrenatural, vi crianças, jovens, pais. Eu vi realmente aquilo que a gente gera aqui, aquilo que a gente profetiza e vive. E eu creio que nesses dias Deus está fazendo isso. Deus realmente está levando a igreja a esse lugar de maturidade, compreensão, que não adianta a igreja se levantar como, na visão de Ezequiel, com uma nova identidade, com uma nova roupagem contemporânea, uma pele nova, se os ossos não são capazes de se mover para ouvir aquilo que o Espírito Santo está falando. E eu creio muito que isso diz respeito, sabe, a essa convergência geracional. Então, eu tenho plena convicção que esse ano de 2025, nós viveremos um tempo em família muito, muito poderoso. Os nossos filhos vão profetizar, os mais velhos terão maturidade para nos aconselhar, e eu creio que tudo isso é fruto da palavra que nós recebemos para 2025, de pertencer e crescer. Então, a Oliveira, ela remete realmente essa capacidade de construir de forma geracional, e eu estou muito encorajado para isso. Mas vamos à mensagem, Salmo 137, tema dessa noite é faz de novo. Eu não sei se isso faz sentido para você, mas é o que o Senhor colocou no meu coração, e eu tenho plena certeza que o Senhor fará mais uma vez. Deus, Ele tem prazer em revelar o seu poder restaurador, Ele tem prazer em mostrar o quanto Ele é fiel, é imutável, Ele não muda, e eu creio que o Senhor, Ele tem uma palavra sobre nós, que vai abençoar a nossa vida para a glória do seu santo nome. Amém, queridos? Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aquele que nos levaram cativos nos pediam canções, os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apague-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti e não proferir, eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos. Filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar a teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Uau, que parece um salmo muito melancólico, mas a verdade, esse salmo, ele vai retratar um povo que, mesmo em dias de desafios, em que Israel vivia no cativeiro babilônico, eles continuam confiando e acreditando na promessa do Senhor. Eu oro para que nessa noite o Senhor possa trazer sobre nós uma unção restauradora, não apenas de sonhos, mas de promessas, uma visão restauradora, sabe, dos nossos próximos passos, e uma unção que seja capaz de nos levar a viver uma colheita significativa e expressiva diante de todos os processos que nós enfrentamos na vida. Esse salmo, ele foi escrito durante o período que Israel estava no exílio babilônico, e durante os 70 anos que ali eles permaneceram, aqueles que lutaram e sobreviveram no cativeiro babilônico, eles foram colocados em aldeias, em regiões junto às margens dos rios da Babilônia. Eles estavam completamente comprometidos na sua identidade. Não apenas perderam o templo, mas perderam o lugar de adorar, perderam a capacidade de estar no ambiente onde eles adoravam, onde eles cumpriam as suas ordenanças, eles expressavam o temor, expressavam a sua alegria. Israel está vivendo um tempo de juízo, um tempo difícil, mas Deus é aquele que não apenas permite que alguns processos realmente
eles façam parte da nossa vida, mas Ele faz com que cada um desses processos sejam pedagógicos, a fim de que nós possamos compreender aonde o Senhor nos levará. Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo eternamente. A bondade do Senhor dura para sempre. E agora Israel está ali assentado numa condição adversa. A cultura está comprometida, a identidade está perdida. Há uma saudade profunda no coração do povo hebreu. Eles estão ali chorando e se lembrando de Sião. É um momento de profunda lembrança. Olhar na vida e entender dos momentos magníficos que desfrutamos. Talvez do primeiro amor, talvez do início da nossa chamada, talvez do primeiro momento que recebemos uma promessa divina, a primeira experiência que tivemos. Só que agora Israel está completamente desgostoso, mas ao mesmo tempo ali, regando aquele ambiente de dor com lágrimas, que representam um memorial, uma história que o cativeiro não pode apagar, promessas que as dificuldades da vida não são capazes de arrancarem do coração de Deus. Como nós já afirmamos e falamos, um Deus que é imutável, que não muda, um Deus que é capaz de mudar a nossa trajetória, e não importa onde nós nos encontramos. Mas Israel está aqui, vivendo um tempo difícil, conquistado pela Babilônia, Jerusalém completamente destruído, saqueado, comprometida, agora prisioneiros de uma terra estranha, e o que resta a eles é chorar. Mas a Bíblia diz que o choro dura uma noite. É bem verdade que a ideia de tempo para nós, ela precisa ser transcendente à realidade terrena, porque nós precisamos ter a compreensão de um Deus, que nós sabemos que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Um Deus que é eterno, que nunca sabemos quanto vai perdurar os nossos processos, mas não tem choro que dure para sempre. Não tem perda que atravesse uma vida e nos faça esquecer de um Deus que tem poder de fazer mais uma vez. Não tem processo, seja ele qualquer que seja, de dor, de enfermidade, de perdas, de decepções, que vão se perpetuar na nossa vida. Na verdade, o que está perpetuado em nós é a memória que nós servimos um Deus que é poderoso, e a qualquer momento Ele pode fazer mais uma vez. Eles estão chorando. As lágrimas que estão agora junto aos rios da Babilônia não são lágrimas perdidas, mas lágrimas que sustentam a esperança, lágrimas que reforçam a promessa, lágrimas que remetem ao esforço, à entrega, como o salmista no Salmo 126, ele afirma: os que semeiam com lágrimas, eles vão colher com alegria. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Eu não sei o quanto durante toda a sua trajetória você já chorou diante, sabe, dos teus desafios, mas Deus está dizendo: vem dias que as tuas lágrimas trarão uma colheita absurda sobre a tua vida. Esse ano é um ano, escute isso, esse ano é um ano de restauração profunda na tua vida. Mas você tem que vir para esse culto. Se o teu pastor que estava de férias saiu das férias para vir para cá para pregar, você não pode estar no culto pensando em férias. Você precisa entender que essa noite é um batismo de restauração. Deus tem uma unção para você, sabe? Deus tem uma palavra para a tua vida. Deus tem algo que vai fazer você pensar e acreditar que não tem guerra perdida. Sabe o que representa 70 anos de cativeiro? A idade mediana de uma geração. Israel podia afirmar: perdemos a vida, porque em alguns momentos nós achamos que nos entregamos a pessoas, nos entregamos a sonhos, nos entregamos a projeto, e tudo isso foi em vão. Parece que foi tudo descartável, que não fez sentido, que não valeu a pena. Eles estão ali às margens dos rios da Babilônia. Não é mais Sião, não é mais Jerusalém, não é mais o lugar do cântico, da adoração, da alegria, da celebração, mas agora é o opróbrio, é a humilhação, é o lugar de chorar, de se humilhar. Eles penduraram os seus instrumentos, as suas harpas nos salgueiros, já não havia mais motivo para louvar. E agora os babilônicos pedem que eles cantem as mesmas canções que um dia entoaram em Jerusalém. Os seus opressores, que eles se tornassem alegres
como nos dias de Sião, mas se na verdade agora eles se sentiam desprezíveis, destruídos, comprometidos. Algumas verdades nesse texto que o salmista, na minha opinião, embora anônimo, uma testemunha presente naquele tempo. Não alguém que ouviu sobre a dor, mas alguém que experimentou a dor. Alguém que consegue narrar no seu poema com tanta exatidão tudo que eles viveram. Não é alguém falando do sofrimento alheio, mas alguém que superou o seu próprio sofrimento. E no meio da sua dor, ele teve o que eu quero chamar aqui de saudade profunda. E às vezes a saudade, ela remete a uma boa memória. Saudade às vezes remete àquilo que Deus já fez na nossa vida. Não é apenas uma crise sobre coisas que se foram, mas é saudade de um Deus e do que Ele fez, sabendo que Ele pode fazer mais uma vez. Eles estavam ali com uma saudade profunda e levantando um memorial de tudo que eles viveram, de tudo que eles celebraram. Eles estavam pensando nas canções que um dia fizeram sentido em suas vidas, que falavam da sua cultura, falavam do seu Criador, falavam do seu processo libertador quando saíram do Egito. Aquelas lágrimas não eram apenas lágrimas que remetiam à dor do presente, mas lágrimas que traziam a lembrança do que vivemos de bom um dia. Eu aprendo que às vezes ter saudades podem nos manter vivos para continuar vivendo aquilo que um dia vivemos no Senhor. Não é sobre voltar ao passado, mas é entender que o Deus de ontem, Ele continua fazendo hoje. Que não existe tempo perdido e não importa o quanto temos sofrido, mas Deus não é um Deus que desperdiça nossas dores, mas faz das nossas dores, talvez, a nossa descoberta sobre resiliência. Faz das nossas dores a percepção que no meio de todo o processo da vida existe um Deus que nos aprova. Existe um Deus que está conosco ainda, que seja no ambiente mais difícil. Eles estão ali lembrando de um Deus poderoso, do que eles viveram, de quanto eles já sofreram com os descendentes de Abraão, os edomitas, que lhe negaram passagem quando ainda eles estavam a sair do Egito, não permitindo o povo de Edom que eles entrassem pelas suas terras para encurtar caminho. Eles estavam lembrando que Deus não encurta processos, que Deus não trabalha de forma abreviada na nossa vida. A obra de Deus, ela é uma obra completa, pastor Vanderlei. E Deus, Ele não vai agir segundo as minhas limitações, Ele vai agir segundo a sua eficácia. Mas Ele vai operar nas minhas fraquezas e vai me manter vivo e esperançoso, sabendo que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Como eu disse, não há luta que dure para sempre. Não há porta fechada que permaneça fechada, se um dia ela precisa estar aberta. Não há alguém distante que permaneça distante quando o projeto de Deus é trazê-lo para perto. Israel está distante. Israel está na Babilônia. Israel sabe que tudo que um dia construiu está destruído. Suas portas queimadas, os seus muros já não são mais muros de salvação. Agora eles estão ali completamente sem perspectiva. Mas em algum momento eles são visitados pela saudade. Essa noite nós vamos lembrar daquilo que é bom. Nós vamos lembrar daquilo que o Senhor já fez. Nós vamos lembrar de um Deus que um dia nos alcançou. Um Deus que um dia, na história de cada pessoa aqui, demonstrou a sua fidelidade. Primeira palavra para você nessa noite: pode se lembrar de tudo que Deus já fez por você.
porque Ele está prestes a fazer mais uma vez. Eu acho que você não entendeu isso. Pode se lembrar do Deus que te visitou no Egito, porque é o mesmo Deus que te visita na Babilônia. Ei, o mesmo Deus que conduziu a nação de Israel com os seus braços fortes, que abriu o mar vermelho, que levantou Moisés, o improvável. É o mesmo Deus que sabe a hora, o tempo, que vai resgatar você desse lugar ou dessa situação. Ei, pode se lembrar. Pode encher o teu coração de esperança. Pode recordar dos teus melhores dias, porque eles não foram os seus últimos melhores dias. Não, você não está comigo aqui nessa noite. Eu estou dizendo que o Deus que já fez, Ele vai continuar fazendo. Ele sabe restaurar os filhos de Israel. Ele sabe transformar as águas da Babilônia, que remetem dor, esquecimento, isolamento, sabe, que remete tudo aquilo que nos faz, em algum momento, perder a esperança. Mas aquelas lágrimas, elas vão dando lugar a uma saudade. Os seus opressores queriam que eles louvassem. Eles não tinham motivo para louvar, mas naquele momento em que as suas harpas estavam penduradas nos salgueiros, que eles estavam desgostosos, as suas lágrimas entraram em um lugar em que se tornaram sementes absolutas. Quando a Bíblia diz: os que semeiam com lágrimas colhem com alegria, a Bíblia está fazendo menção a esse texto do Salmo 137. É aquele momento ali que eles estão dizendo: Deus, é tanto esforço continuar crendo em tudo que você é e tudo que você fez, nas condições. Israel dá um grito, e eles se lembram que a vingança não pertence a homens, a vingança pertence ao Senhor. O Deus que retribui, o Deus que justifica, o Deus que recompensa, o Deus que honra, o Deus que não sofre por variações. Quando eles começam a perguntar e a questionar, tomara que haja alguém para fazer justiça aos filhos de Edom, as filhas da Babilônia. Ele está dizendo: Deus, não tem ninguém que possa nos recompensar e fazer justiça melhor do que o Senhor. Em primeiro lugar, você precisa ser visitado por boas saudades. Não, às vezes a Babilônia não faz você apenas pendurar as suas harpas, faz você pendurar as suas chuteiras, faz você desistir do jogo da vida, faz você desistir do chamado, faz você desistir das promessas, faz você desistir de quem você é. Não é porque você está numa condição adversa que Deus mudou a tua natureza. Não é porque os filhos de Israel se encontravam na Babilônia que eles perderam a essência de Sião. Eles ainda eram filhos de Sião. Porque as lutas e as provações da vida não podem roubar quem você é. As dificuldades não podem alterar a tua essência. As pessoas, por mais que queiram nos oprimir para mudar as nossas características que recebemos de Deus, Israel fala: pendurados tais harpas, eles estão querendo que a gente cante, a gente não tem motivo, mas naquele momento Deus vai levantando uma boa saudade. Eu quero dizer algo para você, talvez seja muito pessoal. Eu estou com tanta saudade das minhas experiências no início da minha caminhada. Isso está sendo tão catalisador na minha vida. Os 7 dias de céus abertos, eu me lembrei de tantas coisas que o Senhor já fez, simplesmente para compreender que Deus é o Deus do passado, do presente e do futuro. Porque quando eu penso no que Ele fez, eu consigo enfrentar o presente. Passado só serve para uma coisa: você recordar que quem te sustentou ontem te sustenta agora. Não, você não está comigo aqui. Não, você está com cara de férias. Eu vou te liberar para você ir para Búzios amanhã, ou pegar um voo internacional. Alguém já recebeu. Paquetá ninguém quer ir. Eu estou dizendo para você
que a saudade não é um ambiente onde nos aprisiona. A saudade, ela pode ser um ambiente onde Deus nos impulsiona. Você já leu o Salmo 126? Você já parou para compreender a conexão do Salmo 126 com o Salmo 137? Autores desconhecidos, escrito em momentos distintos, mas uma conexão profunda espiritual de um Deus que restaura a sorte. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Deus tem poder de devolver alegria. Deus tem poder de devolver propósitos. Deus tem poder de devolver sonhos. Deus tem poder de devolver vida. Qualquer circunstância que nos encontramos, ela pode ser transformada por um Deus que Ele tem prazer em nos restaurar. Deus, Ele manifesta na sua essência o poder restaurador. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, Jesus disse isso a Nicodemos, nós experimentamos o poder da regeneração. Nascemos de novo. As coisas velhas se passam. O Deus que abre caminhos no meio do deserto, um Deus que cria novas possibilidades, um Deus que na sua graça não almeja que nós estejamos limitados e comprometidos, mas a sua graça deseja que nós sejamos perfeitos e plenos. As lágrimas que caem hoje nos rios da Babilônia são apenas lágrimas de saudade, mas uma semeadura que trará você de volta ao lugar do teu propósito. Eles são filhos de Sião. Eles não são filhos da Babilônia. Eles não apenas têm saudade, mas eles sabem que Deus vai agir a qualquer momento sobre a vida deles. Eles sabem que Deus é poderoso e de fato esse momento em que eles se deparam com a conquista da Babilônia, o exílio, e que eles manifestam saudade, ao mesmo tempo eles clamam por justiça. Clamar por justiça aqui é clamar por respostas. Deus, como é que vai ficar? Tudo bem que Israel, Jerusalém, Judá, eles foram conquistados pela Babilônia pela permissão de Deus. Porque é verdade que o que nós passamos e enfrentamos é com a permissão de Deus. Há um cântico antigo, cada lágrima é permissão de Deus. E são as permissões de Deus na nossa vida que nos ensina. E parece que Deus agora simplesmente os abandonou, mas na verdade eles estão ali lembrando de quem Deus é. E Deus está prestes a fazer. Eles clamam por justiça. Eles manifestam não apenas lamento, não apenas memória, mas eles também manifestam fidelidade. Quando eles afirmam, nós não nos esqueceremos de ti, ó Jerusalém. Que a nossa mão direita, diga comigo, mão direita. Vocês sabem o que significa mão direita? Quantos lembram da pregação do olho direito? Mão direita tem a mesma conexão. Um guerreiro perdia a sua condição de ser um guerreiro se a sua vista direita fosse comprometida. Por isso os seus inimigos queriam negociar a visão. Mas também a mão direita comprometida era um chamado, era um propósito perdido. E agora os filhos de Israel na Babilônia, eles não estão apenas com saudade, não estão apenas clamando por justiça, mas eles revelam que mesmo num tempo difícil, eles têm compromisso com aquilo que tem valor para eles. Porque Jerusalém, ainda que destruída,
jamais poderia ser esquecida no coração dos filhos de Israel. E eles estão dizendo: não, como nos esqueceríamos de ti, ó Jerusalém? Quando os babilônicos pedem para eles entoarem cânticos, eles estão dizendo: nós não podemos louvar a outro Deus, nós não podemos permitir que as lutas comprometam a nossa essência, os nossos valores e, por consequência, a nossa chamada. O fato de não conseguirmos hoje exercer, porque as harpas estão penduradas, não é isso que nós queremos. Eu aprendo aqui que mesmo em tempos de dores, valores são valores, princípios são princípios. Manter guardado a memória do compromisso é fundamental. Os anos não foram capazes de roubar o compromisso de um povo que estava distante de Jerusalém, mas não estavam distantes de Deus, não estavam distantes do que eles acreditavam. Eles estavam ali, de alguma forma, esperançosos e crendo que Deus traria respostas. Quero trazer algumas lições muito práticas. Primeira lição: às vezes a saudade, ela é esperançosa. Segundo lugar, memórias e compromissos não podem ser quebrados, independente do lugar e da condição que nos encontramos. Terceiro lugar, fidelidade não é apenas em dias bons, fidelidade se manifesta em dias difíceis. Você está comigo, sim ou não? Quinto lugar, a justiça e a resposta que você precisa não virá de homens, mas os homens verão um Deus que não se esqueceu de você. Abra comigo sua Bíblia no Salmo 126, rapidamente. O louvor pode se preparar. Acho que o louvor não está nem acreditando. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Se nós lemos sobre a dor, nós temos que ler sobre a mudança. Se nós lemos sobre as lágrimas que caíram nos rios da Babilônia, nós temos que ler sobre o que Deus faz para aqueles que guardam na sua memória a fidelidade de um Deus que não mudou. Você está comigo? Quando o Senhor restaurou a sorte de quem? Eu não te ouvi, de quem? Ficamos como os que sonham. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações, uau, sabe o que eu penso aqui? Pode ficar com a sua Bíblia ligada ou aberta. Às vezes a gente fica constrangido porque algumas pessoas percebem ou descobrem ou discernem o nosso momento de dificuldade, sim ou não? Sim ou não? Ninguém aqui perde o emprego, chega na igreja dizendo: gente, perdi o emprego. Ninguém perde um casamento e fala: ó, meu marido me largou. Ó, ninguém fala. Ninguém chega e fica assim: olha, quebrei. Mas, por mais que nós tentamos esconder a nossa dor, as pessoas conseguem, às vezes, perceber o semblante, ou notar a nossa ausência, ou de alguma forma olhar e discernir a nossa vida. E por menor que seja, já é difícil. Quem aqui toparia vir na frente, que o pau está quebrando na sua casa? Ninguém quer vir. A mulher fala assim: se você for lá na frente para orar pelo casamento, o casamento acabou. A gente fica esperando um apelo mais estratégico do pastor para a gente ir junto. O pastor fala assim: vamos orar por todas as alianças. Aí o marido fala: louvado seja Deus, é hoje. Mas ninguém fala. Até porque o desejo de Deus, embora Deus expõe para curar, mas o desejo de Deus não é nos expor. Israel estava ali na dor. Você vai entender onde é que eu vou chegar. Na verdade, você vai entender onde que Deus vai nos levar.
mas sempre tem alguma exposição. Eu fui pastor em Copacabana muito cedo, e uma igreja que eu me lembro que na época havia um desejo para a gente permanecer lá, a gente muito jovem. O pastor titular da igreja, ele era um juiz, e ele ficou enfermo, e a gente serviu lá, acho que quase um ano, né, Cíntia? Ficamos quase um ano, um tempo muito especial. E naquele início do ministério, né, eu queria um time para jogar, né, irmãos? Eu queria uma bola no campo, imagina. Eu queria uma oportunidade. E a gente esperando em Deus e na convenção ali, como é que seria o direcionamento. Vocês lembram que o seu pastor já foi pastor de uma denominação, né? E eu lembro que uma vez uma irmã falou: eu preciso que o senhor vá na nossa casa. E aquela irmã só andava com bolsas lindas, uma senhora bem arrumada. E nós chegamos na casa dela, não tinha luz. E a ficha para a gente não caiu, porque a gente ficou assim: como assim? Não tem luz? Uma mulher tão apresentável, tão próspera. E eu falei: minha irmã, está tudo bem com a senhora? Eu disse: não está nada bem. Ela disse: tudo é só maquiagem. Eu já quebrei há muitos anos. Não pago o meu condomínio, não pago a minha luz. Por quê? Porque a gente não quer se expor. É verdade ou não? Ninguém quer falar que faliu aqui. Só em retiros que a gente consegue contar algumas coisas. Ninguém consegue falar que: ei, estou endemoniado. O cão, quando me pegava de jeito. Jael estava ali, constrangido pela sua dor. Mas olha o que Deus faz. Quando a restauração veio sobre Israel, olha o que o texto diz: então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Deixa eu te falar uma coisa. A gente fica escondendo a nossa guerra, mas você não vai conseguir esconder a tua vitória. Você tem vergonha do teu momento difícil, mas Deus tem prazer de colocar a tua história na boca das nações. Isso aqui fala da magnitude de um Deus que espalha os nossos feitos. Na verdade, os feitos do Senhor sobre nós. E aí agora, grandes coisas feitas do Senhor por nós. Então entre as nações diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Como é feito grandes coisas feitas do Senhor por nós. Por isso nós estamos. Quarto, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, Babilônia lá atrás, com júbilo ceifarão. Os que saem andando e chorando. Eu acho incrível esse movimento. A semeadura é dinâmica. Diga: semeadura é dinâmica. Tem esforço, tem lágrimas, tem movimentos. Ninguém fica semeado parado. Por isso que um bom lugar para você ser restaurado é no ministério. É sendo voluntário, é indo para o retiro, é participando de um Connect, é você, sabe, tirar as suas harpas dos salgueiros e não cantar para a Babilônia, cantar para Sião e dizer: Deus, eu estou aqui. Deixa eu te falar uma coisa: servir ao Senhor vai te manter vivo no meio das suas guerras. E Jael está dizendo: uau, Deus fez no passado. O que era choro virou alegria, o que era dor, perdas, virou ganho. Para mim, Esdra está envolvido nesse negócio aqui, para mim. Pela precisão das escrituras que nós temos aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Anota aí se cabe mais alguma promessa para 2025 para você. Cabe mais alguma promessa? Cabe ou não cabe? Ou você já recebeu tudo na noite da virada e tudo nos 7 dias? Cabe alguma coisa? Anota aí. 2025 vai ser um ano completamente intencional no que diz respeito à restauração de sonhos e propósitos. Aonde um dia você se frustrou, você vai ver alegria pós-sofrimento.
você vai ver recompensa pós-decepção. Deus não vai ficar com a imagem dele comprometida a você por causa de homens. Escuta o que eu estou te dizendo. Deus não vai ficar com a imagem dele comprometida comigo e com você por causa de homens que nos decepcionaram. Pode ter certeza. 2025 vai ser um ano de tanta alegria. Tu vai ficar com a boca grande. Você vai pronunciar. Sabe aquela comida gostosa que você come e você fala assim, que coisa boa. Que coisa boa. Você sabe aquela coisinha? Hoje na estrada, a pastora vai comer um hambúrguer. Eu falei, eu não vou comer hambúrguer não, mas vou te honrar aqui. Se você comer hambúrguer, vai comer hambúrguer. Eu não vou comer hambúrguer não, vou ficar sem comer hambúrguer. Eu falei, vou semear na vida da minha mulher, mas não quero comer hambúrguer não. E olha que eu gosto. Eu queria comer um parmegianozinho. Quando chegou do lado do hambúrguerzinho que ela queria, estava lá o restaurantezinho com parmegiana. Minha boca se encheu de alegria. Eu disse, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos gordinhos. Sua boca vai se abrir para entoar. Entre as nações vão dizer realmente o que Deus está fazendo na Nova, o que Deus está fazendo na Karine, o que Deus está fazendo com o Érico, o que Deus está fazendo com o Carlos, com a Gisele. Vê se tem alguém que você conhece o nome, fala o nome dessa pessoa. Pode ser o do marido, da esposa, pode ser para você mesmo. Uau! Grandes coisas fez o Senhor por nós. Porque aquilo que parecia estar perdido, comprometido, que não tinha mais jeito, Deus sabe por onde fazer. Alguém está comigo aqui, sim ou não? Perseverança na caminhada é garantia de colheita. Irmãos, até para casar você tem que perseverar. A vida é uma perseverança. Às vezes os números falam por si só. E tem hora que a gente fala, Deus, apressa-te em socorrer. Mas é na perseverança. Por último, você acha que Deus tirou o povo de Israel das mãos do Egito? E Deus não vai tirar o povo de Israel do Império Babilônico? O que eu quero dizer? Diga comigo, o Egito, figura do mundo, da onde Deus me tirou. Babilônia tem uma outra figura, embora a Babilônia também tenha uma representação mundana, mas é um outro processo. Se um Deus que te salvou da mão do diabo não vai te salvar de alguns cativeiros que a vida traz, o Deus que fez uma vez com você não vai fazer a segunda. Ageu disse que a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Isso é tanto profético quanto a restauração total de Israel. E nossa, como igreja, a gente precisa aplicar o texto dentro do que é possível. Ele é tanto profético acerca da volta de Cristo, mas ele também tem uma aplicação para os nossos dias, porque todo texto ele precisa ter um efeito prático na minha vida. E o que Deus está dizendo para você: se eu já fiz uma vez, eu não vou fazer a segunda? Tinha um cântico antigo, não me cante essas músicas hoje, das minhas mães de oração. Tente lembrar quantas vezes Ele já te levantou. Ele já fez. O Deus que começou, Ele vai concluir. Os que semeiam com lágrimas, com júbilo colherão. Então não importa, essa noite é uma noite de restauração. Essa noite é uma noite de restauração de sonhos, restauração de chamado, restauração de promessas. Aonde você estiver agora, só lembre do que o Senhor já fez por você. E comece a revelar a tua fidelidade, a memória e o compromisso por Sião.